Bom dia. Aqui é o Claudinei Peixoto fazendo mais um vídeo. Agora eu vou ver se eu faço vídeo toda semana, entende? Hoje o assunto é a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira é uma Constituição de 1988. Tem muita coisa boa na Constituição, só que o problema é que os nossos representantes, eles não fazem o que a Constituição pede, que eles mesmos for ver que fizeram a Constituição para nós, entende? E o que eu tenho a falar? A Constituição é tipo a Bíblia, para quem é cristão, entende? Para quem é cristão, acredita em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Constituição brasileira é tipo a Bíblia. Mas a Constituição também é igual a Bíblia em outro sentido. Muitos têm a Bíblia em casa, muitos cristãos, independente da sua religião, católico, crente, independente da sua religião, da sua bandeira de igreja, não estou aqui para criticar nenhum, dependendo, levando a palavra de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, levando bem, está valendo. Por mais que aquele irmão esteja enganando os fiéis, as pessoas que estão lá, as ovelhas, não tem problema, ele vai pagar com Deus. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a maioria dos cristãos tem a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Eles não sabem nem o que está escrito. Eles escutam o que o irmão lá está falando. E lá na Bíblia tem um ponto: está maldito o homem que acredita no outro. Então eu, no meu exemplo, antes de eu ir para uma igreja, eu sou um leitor da Bíblia. Antes de eu me batizar, eu li a Bíblia para não ser enganado. Eu li 2, 3 vezes antes de batizar, porque Deus não engana seu filho. Enfim, é isso que eu quis dizer. A maioria dos cristãos tem a Bíblia, mas não lê. A nossa Constituição brasileira é a mesma coisa. Nós brasileiros temos a Constituição. É o que vale e está ali na Constituição. O que tiver ali está valendo, meu irmão. E o povo brasileiro não lê a Constituição. Aí eles não sabem que nós sabemos que nós é enganado. Só que lá na Constituição nós temos direitos. Por lei. Por lei, nós temos direito e nós não dependemos de Senado, nós não dependemos de deputado, nem de presidente. Nem de prefeito, nem de... Se eles estiver roubando, se eles estiver roubando igual estão roubando hoje, a maioria, não falo todos, que tem político bom, mas é a minoria, meu irmão. Porque a maioria é ladrão e está na Bíblia. O governo, o mal vai vir em forma do governo. E o que nós, quem faz mal pro povo hoje? O governo, entende? O governo. E tanto da direita como da esquerda. É o governo que faz o mal. A maioria deles é o governo. E está na Bíblia. Então, o que eu quis dizer? O povo brasileiro, se for lá na Constituição e nós ler a Constituição, está os direitos nossos. Nós usar a nossa cidadania. O que é nossa cidadania? Nossa cidadania é você ir lá e votar, irmão. Você tem obrigação de ir lá e votar. Isso, o povo, a maioria, faz que é uma beleza. Chega a época de eleição, vai lá e vota. Mas está na Constituição lá, que você tem de usar a sua cidadania também para cobrar do irmão lá que você votou. Se ele não fazer, você ir lá e cobrar dele. Falou, meu irmão, você não está fazendo o que tem de ser feito. Você não está dando saúde, você não está dando educação, você não está dando segurança, etc. Eles não dão nada. Entende? Então a gente tem que cobrar. Porque se a gente tem 2 tipos de cidadania. Você usa a sua cidadania para cobrar. Entende? Mas para ir lá votar e cobrar. Esse é um cidadão que está usando o seu direito. É um cidadão que está cobrando. Tá? É um cidadão de verdade. Agora tem aquele cidadão que é meia colher. É um cidadão analfabeto político. Cidadão analfabeto político. O cidadão analfabeto político é aquele que vai lá e vota. Só que não vai lá e não cobra. E isso, eu garanto, que 1 mais 1 é 2. É a maioria do povo brasileiro. Infelizmente. Infelizmente. Porque se fosse ao contrário, se eles fossem lá e votassem, chegasse um ano desse, votasse. Aí o irmão não fez o que tinha que fazer, nós ir lá e tirar o irmão. Juntar o povo, falar, meu irmão, você não fez, você vai sair. Ou senão não votava nele, no partido dele, de quem ele... Que é uma coisa que não acontece aqui. Enfim. E outra. As eleições, e outra, votação também, meu irmão. Esse negócio de urna eletrônica, você vota na Maria, mas quem ganha é o João. É, irmão, você não tá votando em quem você quer. Porque é o sistema, ele controla tudo, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, porque muita gente vai falar que isso é teoria da conspiração, entende? Mas enfim, vamos voltar lá na Constituição. Então, Constituição Brasileira de 1998.
preâmbulo. Isso aqui é o preâmbulo, é o começo da nossa Constituição. O que diz? Que nós, representantes do povo brasileiro, que são os políticos, não eu, nós, representando do povo brasileiro, reunido em Assembleia Nacional Constituinte para instruir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Que direitos sociais que tem nesse país? Que direitos individuais? Me diz você. Se você tem, bom, graças a Deus. Mas olha para trás, tem um monte que não vai ter. Muito mesmo, muito. Exercício dos direitos sociais e individuais. A liberdade, a segurança e o bem-estar. A segurança, o bem-estar, a liberdade. Nós tem a segurança. A segurança nós não tem. Isso até desde o pobre ao mais rico. Entende? O mais rico pode ter lá o segurança, lá, os homens, contrato, mas segurança de o filho dele sair nessas estradas emburacadas, um bêbado dirigindo, pega e bate o carro dele, pá. De ir lá no Rio de Janeiro, o GPS manda numa rua errada, ele vai meter bala no coitado, porque a rua tá cheia de traficante. Então, tanto pro pobre como pro rico, pro pobre eu nem falo, aí que o pobre não tem segurança mesmo. Não tem segurança, não tem liberdade. E no pobre não tem bem-estar. Não tem. Pra mim não tem. Se você tem, meu irmão, graças a Deus. Olha pra trás do você, tem um monte de gente que não tem nada disso. Nem segurança, nem bem-estar, nem liberdade. Entende? Infelizmente. Vamos lá, terminando. O que tem mais? O bem-estar e o desenvolvimento e a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna e pluralista e sem preconceito. Agora me diz, essa sociedade que nós está é um desenvolvimento, a igualdade é uma sociedade igual? Não, muito desigual, muito desigual. De uma sociedade fraterna. É uma sociedade fraterna? Nem um pouco fraterna, porque cada um pensa em si mesmo. É difícil a pessoa pensar no próximo aqui, principalmente os governos, eles não estão nem aí. Não. Pluralista. Não é pluralista também, não vejo. E sem preconceito? O povo brasileiro é o povo mais preconceituoso, acho que, do mundo. Porque não é só preconceito de preto, do seu gênero. Não tem só esse tipo de preconceito. Vários preconceitos, muitos preconceitos. O povo brasileiro, ele se passa um irmão. Se um irmão tá, vamos dar um exemplo, fumando um maconheiro. Dá um exemplo, um maconheiro. Ele fuma uma maconha ali, e cheio de tatuagem, passa perto de uma pessoa, a pessoa já se assusta, se for mulher já pega a bolsa, já pega aqui. Só que vem um artista, uma pessoa influente, maconheira, com um monte de tatuagem, essa pessoa não vai fazer isso. Então já é um preconceito, porque teve do outro. E outro, tem preconceito de uma pessoa, de um maconheiro desse, ou de um cachaceiro, tanto faz, mas não tem preconceito. Um político ladrão vai lá e vota, né? Igual esse ano, época de eleição, vai lá e vota para aquele que rouba, que fez aquilo com aquele irmão, que não deu que roubou o dinheiro da educação, e ele virou um maconheiro, virou um cachaceiro. Desse, o povo não tem preconceito, porque vai lá e vota. Mas enfim, é normal. Não sei se vocês já assistiram aquele filme País das Maravilhas. É, o País das Maravilhas. Então, Alice e o País das Maravilhas, lá é tudo ao contrário. O que é certo tá errado e o que é errado tá certo. É igual aqui, ó. É igual no nosso país. Entende? E com aval do povo brasileiro, porque o povo não faz nada, fica esperando por Deus. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Deus não gosta de vagabundo, não. Não vai trabalhar e espera por Deus, para ver se Deus vai trazer comida na sua mesa. Entende? Deus quer que você pede para Deus e vai lá e trabalhar, e Deus vai te dar força para você trabalhar, comprar sua comida. É a mesma coisa na política, meu irmão. Qualquer coisa da vida da gente, a gente tem que pedir para Deus e correr atrás. Pedir para Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e correr atrás. Então na política é a mesma coisa. Muita gente fala, só por Deus essa política. Quem fala isso é vagabundo. É que não tem coragem de fazer nada. E eu te garanto, meu irmão,
Deus não agrada disso não. Deus vai agradar sim. Os políticos não fazem nada, vamos nós, o povo, correr atrás, pedir a Deus para dar força para nós lutar pelos nossos direitos, direito dos nossos filhos, dos nossos descendentes. Uma coisa que nós não faz. Mas enfim, é normal nesse país. É igual eu falo. Alice no País das Maravilhas. É o país que nós vivemos. Então, vamos terminando aqui o nosso pelumbo. Cada dia eu vou vir com a parte da nossa Constituição, das que eu separei aqui, eu vou fazer um vídeo. Então, nós estava direitos sociais, individuais, liberdade e segurança, uma coisa que nós não temos, igualdade e justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna e pluralista, e sem preconceito, fundada, solução pacífica dos controvérsios, promulgamos sob a proteção, tá acabando, a proteção. Aqui, essa parte não vai estar. Algumas coisas foi eu que ponhei aqui, entende? Está na Constituição, mas algumas foi eu que ponhei. Ó, proteção. Proteção de Deus é o que já estava na Constituição. Proteção de Deus e nosso Senhor Vamos lá de novo. Pacífica na controvérsia, prolongada sob a proteção do bem. Isso é o que ponhei aqui, na minha, se fosse a Constituição, se eu fosse fazer a Constituição, eu ponhei do bem, de Deus. Por que do bem eu ponhei? Porque tem muita gente que não acredita em Deus, que é ateu, entende? Não acredita em Deus, Jesus Cristo, mas é ateu. Mas é o seguinte, mas aquela pessoa é boa, é uma pessoa que tem um coração bom, que é o bem ao próximo. Então, se essa pessoa, mesmo não acreditando em Deus que eu acredito, Senhor Jesus Cristo, que eu acredito, mas ela é ateu, ela é do bem. Então, se ela não acredita em Deus, é um problema dela. Eu não tenho nada, eu tenho de respeitar aqui na Terra, respeitar, entende? A opinião, se cada um respeitar a opinião do outro, não tinha guerra, não tinha essa bagunça que é hoje, essas guerras nos outros países por causa de religião, porque tudo é por causa de religião, se a gente for ver, entende? Não ia ter guerra, não ia ter essas... E outras coisas também, cada um respeitando a opinião, igual a minha opinião da Constituição, de o país é um país... Eu tenho de respeitar a minha, porque é um país pluralista, igual tá aqui, ó, pluralista, mas pluralista não tem nada, que muito também não vai respeitar a minha opinião, mas eu respeito a sua, irmão. Então vamos lá. Proteção do bem e de Deus, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A seguinte, então o que quer dizer? Do bem e do nosso Senhor Jesus Cristo não tinha, só ia ter lá programa sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição, mas daí eu ponhei lá, se fosse a minha Constituição, se fosse para mim ponhar, lá eu ia ponhar programa sobre a proteção do bem, de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, a seguinte Constituição. Então hoje o vídeo vai ser só essa parte aqui. Entende? Porque senão eu for começar a ler toda a Constituição, aí o próximo eu vou fazer continuação daqui, que vai ser a Constituição da República Federativa da Colônia Brasileira. Eu ponho Constituição da República Federativa do Brasil, na Constituição tá lá. Mas eu ponho Constituição da República Federativa da Colônia. Por que colônia? Porque um país não se deixa ser dominado por um punhado de político corrupto, igual é o nosso. Então eu não considero isso aqui como um país. Isso aqui é uma colônia, meu irmão. Você mora na colônia porque você não luta pelo seu país. Então, enfim, esse foi a primeira parte da Constituição, o preâmbulo. Eu dei uma resumida aqui e depois nós vamos continuar. Que eu já separei as partes dos vídeos que eu vou fazer sobre a Constituição. Então, até um próximo vídeo. Então, pense bem. Esse é o País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Até o próximo vídeo. Mas é aquilo, né? Se a gente parar e começar a lutar, a gente muda. Para quem? Bem para os nossos filhos. E nós vamos agradar a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus está lá. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo. Porque Deus mandou seu próprio filho por nós. Independentemente do seu sexo, sua religião, seu gênero, sua cor, sua nacionalidade, mandou seu filho para morrer por todos nós. E a gente não tem coragem de fazer nem um pouquinho assim pelos nossos próprios filhos. Imagine pelo próximo. Até mais, fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.